Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer a quem pôde estar aqui. Em nome do Conselho Regional de Economia, a gente inicia nesse momento o evento de comemoração do Dia da Mulher. E convidamos para compor a mesa a professora doutora Poema Souza, que é vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Convidamos também para compor a mesa a professora doutora Ana Cláudia Arruda, professora da Universidade Católica de Pernambuco, conselheira federal do Conselho Federal de Economia e nossa palestrante do dia. Chamamos também para compor a mesa a professora doutora Tânia Bacelar, sócia da SECOM, professora aposentada e emérita da Universidade Federal de Pernambuco. Podem sentar, ficar à vontade. Antes de passar a palavra para a nossa vice-presidente, Poema Souza, que vai conduzir o evento, eu convido para minha parte o presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, o economista André Moraes, para dar as boas-vindas e dar uma palavra com vocês. Eu agradeço a presença de quem pôde comparecer e desejo uma excelente noite, um bom evento para todo mundo e também para quem está acompanhando pelo Instagram do Conselho. Boa noite, professoras, boa noite a todos que conseguiram aí estar aqui presentes, que estão acompanhando a gente aqui. Hoje a noite é dedicada a elas, E, enfim, eu trouxe umas palavrinhas aqui, só como uma forma de a gente homenagear, Lembrando que essas mulheres aqui, para quem não conhece, são uma inspiração para outras mulheres que desejam seguir nessa carreira de economia. A gente sabe que não é tanto, é um universo que é muito ainda dominado por homens, mas vocês vêm aí quebrando barreiras e abrindo esse caminho para outras pessoas que têm esse interesse de estar aqui também. Então é fundamental, inclusive o trabalho que vocês fazem aqui, eles vão trazer para nós uma economia mais justa, mais inclusiva, trazendo perspectivas e ideias para uma discussão diferente também da econômica. Existem muitos desafios que ainda serão enfrentados, que a história já mostrou que para as mulheres entrarem nesse universo, elas não ganharam, elas conquistaram ao longo do tempo. Então, o nosso desejo é que vocês continuem sendo essa inspiração para todos que estão aqui se acompanhando. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. É uma honra estar participando desse evento promovido pelo Corecon de Pernambuco e estar aqui hoje, nessa noite, com a professora doutora Ana Cláudia e nossa querida professora doutora Tânia Bacelar também, para a gente discutir um pouco do papel da mulher como economista nesse mercado de trabalho, as dificuldades, os obstáculos. Cada uma vai relatar aqui, além dos levantamentos, as suas experiências. A professora Ana Cláudia vem trazendo esse diálogo também, todo um estudo que foi feito. A professora Tânia Bacelar vai falar um pouco da sua trajetória profissional. A gente sabe ainda que a mulher economista tem uma subrepresentação nesse universo, então a gente gostaria de defender uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho como um todo, e em especial na nossa carreira. E aí, hoje, o Corecon PE está promovendo esse evento, que é para fortalecer a nossa profissão. Então, sejam muito bem-vindas, estamos aqui ansiosos para ouvi-las.
E eu acredito que vai ser uma noite de muito aprendizado, né, de muita satisfação. Para mim já está valendo muito a pena. Muito obrigada a todos e todas aqui presentes. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradecer a presença, né, e o convite do presidente André Moraes, da vice-presidente Poema Luizes, das boas-vindas, né, e prazer estar aqui também dividindo a mesa com a professora Tânia Bacelar, uma referência, né, quando a gente pensa em economia regional e economia brasileira. A professora Tânia recebeu ano passado o prêmio Mulher Economista do Conselho Federal de Economia, já tendo sido também eleita, né, recebido o prêmio Brasil de Economia, né, disputando aí com grandes economistas brasileiros. Então, nós temos aqui, portanto, uma grande economista brasileira e pensadora regional no Brasil. Então, é um prazer enorme estarmos aqui com essas duas referências, a professora Poema Luizes também, professora da Rural, que vem desenvolvendo um trabalho importante dentro da universidade, na área de pesquisa e desenvolvimento de trabalhos relevantes. Bom, o que nós vamos discutir aqui é um tema, né? Nosso tema aqui é sobre a mulher economista, né? Vai ser uma espécie de fórum de discussão. Eu vou fazer aqui uma apresentação, inclusive eu fiz ano passado no Simpósio Nacional de Economia, essa mesma apresentação, a professora Poema estava lá, e ela me convidou para fazer essa mesma apresentação aqui sobre o tema. Né? Então eu vou trazer aqui dados e algumas reflexões importantes sobre o papel da mulher economista, os obstáculos, as estratégias, porque nós, enquanto mulheres, temos que refletir sobre as nossas estratégias, né, profissionais dentro do mercado. Eu gostaria de me levantar, porque eu acho que vai ficar mais fácil, já que é um conjunto de slides, né, que eu vou ter que passar. Bom, a disciplina econômica, ela parece ter se tornado uma disciplina puramente científica, preocupada com uma medida objetiva de eficácia produtiva. Isso é o que tem sido visto, né, nos últimos anos, a gente poderia dizer nos últimos 40, 50 anos. Essa lógica produtivista da ciência econômica, o onus econômico, levado ao extremo pelo modelo neoliberal, serve há muito tempo para dissimular uma ideologia social econômica que sacraliza o mercado, a propriedade e a desigualdade. Então nós temos, portanto, uma ciência, né, cada vez mais cientificista, não é, atendendo fundamentalmente as ideologias dominantes que nós temos visto hoje dentro da ciência econômica. Uma ciência econômica tem, portanto, dificuldade de assumir como economia política. Esse é um problema grave, um problema no enfrentamento, portanto, das grandes desigualdades que estão aí no mundo. Uma economia consciente, no caso a economia política, das pluralidades, das escolhas políticas e dos modos de organização que se oferecem às sociedades. Só para a gente ter uma passagem aqui, em 1930, a Sociedade de Econometria se definiu em seu texto fundador como uma organização científica que pretende aproximar a economia das ciências naturais, unificando as abordagens teóricas e empíricas. Isso mostra, portanto, a aspiração dos economistas de se distinguir, portanto, das demais ciências sociais, aproximando das ciências exatas. Isso é uma questão que nós vamos ver aqui, inclusive refletida nos dados. Então, é importante destacar que autores da economia política clássica, os verdadeiros economistas políticos, né, como Stuart Mill, Karl Marx, Keynes, eles insistiram muito no fato de que a desigualdade é uma construção social, histórica, política e que a luta pela igualdade seria um caminho sem descanso. Então, essa luta está longe de terminar. Quando a gente pensa em mulher economista, nós pensamos em desigualdade. A economia, portanto, ciência, se você puder passar para frente, é uma ciência econômica que tem sido pensada por homens para servir uma sociedade dirigida por homens.
ela é também a ciência social com a menor presença de mulheres. Então, os dados que eu vou trazer aqui, se você poderia subir novamente para a primeira parte da apresentação, o roteiro da minha apresentação vai ser, portanto, essa discussão inicial, a economia como a ciência social, se afastando da ciência política cada vez mais, ou seja, do não enfrentamento das desigualdades, e que deveria ser a questão chave fundamental, porque quando a gente pensa em mulher economista, em mulher, nós estamos pensando em desigualdade, na sua dimensão maior, onde estão incluídas questões não só de gênero, mas de raça, de etnia, de uma série de questões da sociedade que precisam ser melhor enfrentadas e melhor concebidas e incluídas dentro da ciência econômica, já que é uma ciência social, ela trabalha com atores sociais que se relacionam, portanto, dentro do meio da sociedade, atores políticos, atores sociais, atores culturais. A ciência econômica, portanto, tem que ser revista. Eu acho que nós estamos num momento, inclusive, de crise da teoria econômica, da necessidade de uma grande revisão, e isso deve acontecer, deve estar acontecendo agora, nesse século, esperamos que seja o mais rápido possível. Eu trago aqui também esse livro, que é um livro recentemente traduzido para o português, da Hélène Perevier, um prefácio do Tomás Piketty, que trabalha a questão da economia feminista. A Hélène Perevier, desculpa ler meu francês, você morou na França, né? Hélène Perevier é economista titular do Observatório Francês das Conjunturas Econômicas, do Sciences Po, em Paris, onde dirige um programa de pesquisa e ensino de saberes sobre gênero. Então, vocês veem que a questão de gênero, ela entra hoje dentro das grandes discussões, ela não é mais uma discussão fora do eixo central, como nós estávamos falando aqui, e nós temos, portanto, uma economista esse livro assinado com o prefácio de Piketty, inclusive um prefácio belíssimo aqui do Piketty, colocando essa questão em pauta, como uma questão central para o século XXI. Bom, em maio de 2019, antes de entrar aqui no meu roteiro, a revista Science and Humanities publicou um número especial sobre as 100 maiores pensadoras da economia. Desde Aristóteles, apenas 4 mulheres teriam dado contribuições essenciais ao pensamento econômico. 4 mulheres de 100 pensadores de economia. Esse foi um estudo recente da SAI, da publicação. Rosa Luxemburgo, Joan Robson, Eleanor Strom, que foi o último prêmio Nobel de 2019, e Esther Duflo, prêmio Nobel de 2019. A Eleanor Strom, prêmio Nobel de 2009. Se nós prestarmos atenção, as mulheres que participaram e que tiveram importância no pensamento econômico, nós vamos constatar que elas sempre tiveram muito presentes. Então, mas foi difícil. O acesso a esse meio foi muito difícil por parte dessas mulheres e elas tiveram que enveredar por atalhos também de obstáculos muito difíceis. Então, é o que a gente vai ver aqui no finalzinho da nossa apresentação, um conjunto de pensadoras e as obras que elas fizeram e deixaram, obras, tratados, teorias, etc., que dão uma base muito importante e que foram pensadoras delegadas, inclusive, ao segundo plano, porque não estavam, portanto, dentro do ambiente masculino. Elas foram, inclusive, grande parte dessas economistas, na verdade, são excluídas também das redes oficiais dos economistas. Mas por que a economia está se consolidando uma ciência com escassez de mulheres? Por que a economia é uma ciência com escassez de mulheres? Então, eu trago aqui um dado que mostra que a participação de estudantes de economia do sexo feminino nos cursos de graduação é entre 25% e 40%, dependendo do país, tá? No máximo, entre 25% e 40%. A baixa participação de mulheres na pesquisa acadêmica em economia é uma realidade. Quando elas vão entrando na pesquisa acadêmica, a coisa, o funil vai diminuindo. As taxas estão definidas entre 20% e 25%. Tá? Esse é um dado mundial, tá, da Fundação de Estudos de Economia da Universidade de Barcelona, que traz aí essa contribuição nesse trabalho, Women Across Finance and Economics.
Então, quando eu comecei a fazer um levantamento sobre dados de participação da mulher economista, a quantidade de estudos que tem sobre a mulher economista, os problemas da não inserção da mulher economista dentro do mundo dos economistas é algo assim impressionante. São muitos os trabalhos e publicações sobre a exclusão da mulher economista, a saída do trabalho dessa mulher em determinado ponto de sua carreira. Então, no Brasil, a porcentagem de mulheres graduadas em todos os níveis de graduação, mestrado e doutorado é bastante uniforme, varia de 36% a 38%, essa é a média. Então, existem algumas explicações para as mulheres não estarem fazendo economia. Primeiro, as mulheres não escolhem carreiras de conteúdo matemático. Essa é uma explicação que realmente não faz muito sentido, porque muitas mulheres seguem a carreira matemática, engenharia, etc. Então, não é uma explicação, é uma explicação comum, está no senso comum, mas não se justifica. A segunda, as mulheres não acham a economia interessante. Então, a gente vai ver aqui que tem aqui alguns dados que nos levam um pouco para esse caminho. O não interesse por não se identificarem com questões que elas têm um interesse pessoal, uma vocação natural. Dado que a economia chegou, como eu abri anteriormente, nesse ponto de ciência natural, quase uma física, do ponto de vista científico, muitas vezes sem ter resultados efetivos. O estereótipo do economista como uma figura masculina. Então, são três explicações que podem nos levar e que fazem os pensadores, as pessoas que estudam, refletir sobre o caso dessa baixa participação das mulheres dentro dos cursos de graduação de economia. Então, por que há tão poucas mulheres? Essa é uma questão que captou a atenção dos estudiosos da economia, como nós vimos, e não existe uma resposta plenamente aceita. Estão as jovens estudantes conscientes da rica variedade de tópicos cobertos por diferentes campos da economia? Essa pesquisa chega à conclusão que não. As mulheres elas não conseguem, grande parte dos cursos de economia não conseguem chegar no ponto de apresentar efetivamente os subcampos interessantes para que elas possam se envolver efetivamente. Então, em geral, a gente vai ver, existe essa análise de que as mulheres elas não se sentem atraídas pela disciplina da economia porque não se sentem confortáveis dentro da disciplina. Bom, aqui tem um estudo sobre as nuvens de um trabalho que foi feito pela Sociedade Americana, Papers, onde foi levantado aí os abstracts de mulheres que defenderam papers do período de 2014 a 2016, e o que foi na Associação Americana de Economia. E o que é que foi levantado em termos de participação feminina? O interesse muito maior das mulheres que apresentaram seus papers e que foram aprovados estavam nessa área: educação, gênero, isso em 2014. Depois aqui a gente tem um outro dado: programas de estudos, escolaridade, saúde. Esses são, na verdade, as áreas de pesquisa mais relevantes, onde aparecem na nuvem como sendo os temas mais relevantes para as mulheres. Olha que, do ponto de vista do desinteresse das mulheres, baixa, no caso, interesse estaria em retorno de investimento, ao uso de estimativas, modelagens, etc. Então, os papers estiveram muito mais voltados para temas voltados para a área social, áreas que, portanto, sugerem a questão da desigualdade. Quando a gente olha ali a questão do estudo, da graduação, do programa de escola, saúde, cuidados, crianças. Então, esse é um dado bem interessante para mostrar, de certa forma, os subcampos de interesse dessas mulheres nesse evento pela Associação Americana de Papers, nesses abstracts. Aqui é um dado da ANPEC, onde a gente vê também, a ANPEC, para quem não sabe, é a Associação de Pesquisa em Economia, que tem todo ano um concurso para
de mestrado, você tem que fazer um PEC para entrar nos mestrados em economia, onde a gente observa historicamente também a baixa participação das mulheres. Então, são dados históricos de 2009 e 2019, levantados no trabalho da Fabiana Rocha, da USP, e também tem um centro lá que estuda gênero, que mostra aí as diferentes, né, performances de gênero, portanto, né, em fazer a PEC. Né? Então, a gente observa aí a participação muito estável das mulheres e uma participação muito pequena, né, em termos de percentuais, se a gente compara com os homens. Vamos passar. Aqui é um outro dado também interessante que mostra a participação média, né, das mulheres nos cursos de graduação, nos cursos de mestrado, nos cursos de doutorado, são dados de 2017 e 2018, onde a taxa média de participação está em torno de 30%, 35%, 37% nos anos, tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado. Né? A gente observa, portanto, uma baixa participação feminina também nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Aqui são as matrículas do curso de Economia, no curso de 2009 a 2019, onde tem também mulheres matriculadas em percentual muito pequeno, né, seguindo a lógica, né, como nós já apresentamos anteriormente, em relação aos homens, o interesse é muito maior masculino, por favor. Bom, e aí é uma reflexão que a gente faz, né? E o que é que a gente faz com tudo isso, com todas essas informações, né? Por que é tão escassa, portanto, essa participação? Existem alguns estudos sugerem, né, algumas questões centrais, como por exemplo a falta de interesse ou a falta de ânimo, né, em estudar determinados temas. Né? Nós vimos que os temas centrais estão muito focados na questão social, dentro pela sociedade, aquele dado levantado pela Associação Americana de Pesquisa em Economia. E aqui eu trago um conceito, piso pegajoso, teto de vidro, a difícil exceção da mulher economista no mercado de trabalho. É uma exceção, portanto, controlada por um teto de vidro, não é? A exceção não é fácil, não é? E aí se pergunta quais seriam essas estratégias, né? Quais são os custos também que existem hoje dentro do mercado em não fazer essa exceção, não ter mulheres dentro das decisões centrais, não é? Na formulação de políticas públicas, ou dentro da representatividade mesmo, né? De órgãos e na direção, na presidência de órgãos centrais que possam dar a sua contribuição. A gente viu agora na pandemia, por exemplo, os países que tiveram mulheres na liderança, mulheres presidentes, tiveram uma outra performance do ponto de vista dos resultados, do enfrentamento de algo extremamente grave que foi a pandemia, né? Então, por que as mulheres não avançam mais, né? Algumas têm doutorado, né? E por que esse passaporte é tão difícil para chegar no topo da carreira? Né? A gente vai ver aqui que é difícil, tem um momento que trava, por questões de ordem pessoal, pelas dificuldades de conciliação do trabalho com a família. Né? Então, existe uma série de barreiras pessoais, né, que as impedem, portanto, de galgar esse espaço maior. Por outro lado, a vivência da maternidade, da não maternidade, né, é outro dilema também que se coloca, né, do ponto de vista da cronologia, né, dos resultados. Sabemos que a atividade de economista é muito rigorosa do ponto de vista, você ser um bom economista, você tem que estudar muito, você não pode parar nunca, né, de estudar. Né? Então, o que se mostra também nos dados é que grande parte das economistas, professoras das universidades americanas, muitas vezes abandonam suas carreiras por não dar conta. Sabemos que nos Estados Unidos, deputados das universidades, é medido, o resultado efetivo é medido pela produtividade efetiva. Né? Então, você tem que produzir muito para estar dentro dos grupos de pesquisa. Muita produção. Então, muitas dessas mulheres, elas saem desses grupos em função da poder atender. Então, existem dados lá, né, dentro do que foi analisado, existe um estudo muito interessante sobre isso. Então, o que nós temos, portanto, quando a gente pensa na carreira feminina de economista, é uma carreira realmente diferenciada e que tem esse teto de vidro, em detrimento de outras carreiras, por exemplo,
carreiras preparadas para, e aqui esse termo, PID pegajoso, técnico de vida, uma metáfora feminista, né, que trabalha justamente com as profissões do cuidado, que são profissões muito mais femininas, né, pedagogia, psicologia, todas as demais profissões do cuidado, elas são, de certa forma, estariam nessa base, na medida que você pega ou assume, né, profissões mais masculinizadas, como a economia, esse teto de vida vai ficando cada vez mais difícil de ser rompido. Então a lógica é essa. Profissões mais masculinizadas, nós vemos que a participação das mulheres é muito pequena, né, pelos dados aqui, o teto de vidro para subir na carreira, com representações, né, ele fica muito mais difícil para não só na carreira acadêmica, e nós estamos trabalhando em atrocidades da carreira acadêmica, mas a gente pode ampliar para todas as demais carreiras. Bom, aqui a proporção de mulheres e homens no ecossistema científico e tecnológico brasileiro, eu não sei se dá para estar meio complicado, né? Mas o que se mostra é que, se a gente chegar aqui, a presidência do CNPq, as grandes, na verdade, carreiras, elas estão, chega um determinado momento que a mulher se desvincula do mercado e tentar, na verdade, avançar, e a gente tem, portanto, um declínio da sua participação da disputa dessas carreiras estratégicas. Sabendo-se que essas carreiras estratégicas é que fazem grande transformação. Aí as presidentes que eu falei, né, que lideraram o Covid no mundo e que deram resultados efetivos, dada toda essa habilidade, né, que a mulher, quando ela realmente se aprofunda e desenvolve políticas públicas, ela consegue, portanto, ter esses resultados. Por favor. Aqui também a proporção de mulheres e homens no ensino superior com nível de programa de investigação. A gente vai ver aqui cidade da América Latina, a gente vai ver também uma queda de participação feminina num determinado ponto, ou seja, quando ela termina o doutorado, ela deixa, é como se ela deixasse de produzir, né, em termos de pesquisa. A gente sabe que a área de pesquisa é uma área profunda, de muita dedicação, né? Às vezes os resultados não saem de imediato, né? Então há, portanto, uma demandada da mulher em um determinado ponto. Às vezes ela conquista o doutorado, mas não consegue muito mais na frente, no aprofundamento, dada toda essa complexidade em administrar a vida pessoal e também a complexidade da extensão da sua carreira, né, dentro do mercado de trabalho, que tem o teto de vidro. Os homens, eles têm família, lógico, mas é muito mais fácil a coordenação do dia a dia, né, das suas próprias vidas. A gestão familiar para o homem é muito mais fácil do que para a mulher. Isso os dados refletem esse tipo de tempo. Bom, e aqui são duas reflexões, né, porque a mulher se defronta, né? Qual momento serve para engravidar durante o doutorado e após? Né? São questões importantes do ponto de vista da política pública, né, da reflexão sobre o futuro da mulher. Em segundo, sendo mãe doutoranda, priorizar os estudos ou a carreira, priorizar a família. São dilemas que as mulheres se defrontam, né, que estão, portanto, que fragilizam, portanto, as suas estratégias dentro do mercado de trabalho. Ambos os dilemas pioram à medida que o tempo passa e se intensificam quanto mais a decisão é adiada. Né? Em ambos os casos, o tempo se mostra, e aí tem o elemento tempo dentro da carreira da mulher, né? Na hora que ela vai coordenar trabalho, família, maternidade, carreira acadêmica, e cria um grau de complexidade incrível. Né? Então, muitas, portanto, como a gente viu os dados anteriores, abandonam um determinado ponto. E aí, quem perde por isso? Quem perde é a ciência econômica. Né? Nós estamos trabalhando com a ciência econômica. Quem perde é a economia política. Né? E poderia ter mulheres formulando estratégias, pensando, né, tendo, portanto, toda uma bagagem de inserção e revisão de tudo isso. Então, aqui são as grandes pensadoras que se destacaram no século. Eu estou trazendo aqui as mulheres do século XIX, né, 18 e 19, são mulheres relevantes. E aí eu queria dar uma lida aqui sobre os temas que elas defendiam e os temas que estavam dentro das suas obras, para a gente ver como estão próximos da realidade atual. A Jane Macedo,
popularizadora da ciência econômica na primeira metade do século XIX, na Inglaterra, conversa sobre a economia política em 1818. Então, vocês veem que a intenção de popularizar a ciência econômica, né, está aí no escopo dela. A Harriet Martineau, Ilustrações da Economia Política. A Harriet era a mulher a Mary Marshall, primeira mulher com formação econômica na Inglaterra, dava aulas em cursos de extensão em ciência econômica e escreveu a obra A Economia da Indústria, 1979, escrita com Alfred Marshall, livro superado pelos princípios de economia, que depois o marido dela publica. A Mary Wollstonecraft, reconhecida como precursora do movimento moderno dos direitos da mulher. A obra número 1, Direito da Mulher e Justiça dos Homens. A obra número 2, Em Defesa dos Direitos da Mulher, publicada em 1792. Ela afirmava que a mulher era um grupo oprimido, tanto jurídica quanto economicamente, e expunha as principais doutrinas do movimento feminista. Completa igualdade para os sexos, direito ao voto, oportunidades iguais de educação, ocupação e emprego. Suas análises de como o sistema jurídico reduzia a mulher ao papel de não cidadãs tornou-se tema de muitos escritos e agitações feministas. Vamos falar. Bom, aqui a gente tem a Millicent Fawcett, esposa de um professor da Universidade de Cambridge, Inglaterra. E aí a obra que ela vai desenvolver. A posição das mulheres na economia, pagamentos legais por trabalhos iguais, em 1918. Conclusões do trabalho, as mulheres eram excluídas dos empregos mais bem pagos, recebiam salários menores que os homens, eram confinadas a algumas poucas ocupações e análises do confinamento das minorias e ocupações mal remuneradas. E seus efeitos foram aplicados aos estudos dos guetos urbanos no pós-guerra. Um trabalho extremamente importante. Era uma sufragista, né? Importantíssima para a mulher, teria que fazer proteção, mas aquela ali tem um papel muito importante nessa obra dela, assim, do sufrágio. Né? Trabalho. Aqui a gente tem a Charlotte Perkins, a mulher e a ciência econômica, o respeito às crianças, tema, né, que aparece agora no século XXI, né, como a gente viu lá nas obras que estão sendo produzidas pelas mulheres pela sociedade americana, vê lá os hábitos dos trabalhos, o lar de sua função e influência, o trabalho humano, o mundo feito pelos homens, publicado em 1911. A mulher, aqui a gente tem a Harriet Taylor, que é a mulher do Stuart Mill, teve uma importância fundamental na obra dele, né? E ela vai publicar a Emancipação da Mulher em 1851. A Barbara Smith, primeira a denunciar as multidões de mulheres que trabalhavam em ocupações mal remuneradas. Né? A gente tem aí a primeira obra dela, As Leis Mais Importantes para as mulheres em trabalho, em 1857. Depois a Ellen Stuart Campbell, O Problema dos Pobres, Prisioneiras da Pobreza, Mulheres Assalariadas, em 1890, nessa época, em 1893. A Jane Addams, importante pacifista social e reformista, vai lá, funda a Hull House, em 1889. Era uma clínica médica, aulas para imigrantes, assistências a garotas solteiras grávidas e uma série de atividades educacionais e recreativas. Modelo inspirado na Carnegie Hall, um abrigo de assistência social em Londres. Então, ela tinha esses 20 anos da Hull House, em 1910, e mais 20 anos da Hull House, em 1910, ela republica, mais 20 anos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 1931. Aqui a Anne Hunt, escritora e filósofa de direito, defende o individualismo incondicional e o capitalismo puramente liberal, era russa e emigrou para os Estados Unidos. A obra número 1, A Virtude do Egoísmo, Capitalismo, Ideal Desconhecido. E aqui a Rosa de Luxemburgo, uma mulher extraordinária, né, que vai denunciar as contradições do capitalismo. Por um lado, ela faz uma análise do modo de produção capitalista, com suas contradições, e a preocupação da obra de Luxemburgo é a economia
e política, né, que é o centro da obra dela, das preocupações centrais, e aqui algumas obras importantes. A Acumulação do Capital, em 1913, a Introdução à Economia Política, em 1926, estuda a luta de classes, das revoluções, do protagonismo da classe trabalhadora, de suas vitórias e derrotas, para aprender tanto com as vitórias quanto com as derrotas. Mais duas obras dela: Questões da Organização da Social-Democracia Russa, em 1904, Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, em 1906, A Crise da Social-Democracia, em 1916, e a Revolução Russa, em 1918. Então, ela tem um conjunto de textos e de reflexões sobre a economia política, né? Uma grande filósofa política, importantíssima, referencial muito importante dentro da obra das mulheres economistas. Algumas não tiveram status de mulher economista, mas elas trabalharam, como a gente viu, com questões econômicas propriamente ditas, porque questões de enfrentamento da desigualdade em todas as suas dimensões. Né? Bom, considerações finais. O que a gente pode dizer? Do ponto de vista socioeconômico, é clara a baixa participação feminina, né, no mundo do trabalho, na profissão dos economistas. Em 1960, isso aqui é um dado interessante que eu tirei desse trabalho da Minuti Chalfik, que é presidente da London School, economista. Em 60, 94% dos médicos e advogados dos Estados Unidos eram homens brancos. 50 anos depois, à medida que mais mulheres e homens negros e minorias étnicas conquistaram a oportunidade de ingressar nessas profissões, esse número caiu para 62%. Os benefícios de todos esses talentos, portanto, eles foram enormes para a economia americana, elevando o nível de produtividade, os ganhos que se devem também a essa diversidade. Os ganhos saíram de 20% para 40% no período de 1960 a 2010, uma pesquisa feita pela London School. A economia dos Estados Unidos se tornou mais produtiva porque, em vez de escolher um grupo de homens brancos, pôde escolher um grupo mais amplo, com muitas habilidades diferentes. Em suma, para a gente fechar as nossas reflexões nessa noite, existem várias informações também por parte das alunas, das graduandas, com relação ao alcance da economia, da ciência econômica. Acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer. É preciso, portanto, esclarecer os campos e os subcampos de trabalho na área da economia, podendo chegar naquele nível de complexidade que as economistas do século XIX trabalharam, com políticas públicas e com estratégias de intervenção objetivas, com resultados claros e que possam, na verdade, construir um país, um mundo de mais igualdade. E aí eu acho que as mulheres têm tudo para isso. As nossas antepassadas têm esse trabalho realmente fantástico e nossas economistas do presente também. Né? Então é isso aí. Bem, obrigada. Obrigada, professora Ana Cláudia, deu uma palestra brilhante. Eu vou fazer uma pequena consideração, para passar depois a palavra para a professora Tânia, mas assim, já assisti 2 vezes nessa apresentação e sempre a gente fica refletindo sobre algumas novidades que você coloca, um olhar novo. Eu acho que nossa profissão de economista, a gente vai ter problemas que estão associados ao mercado de trabalho como um todo, que é a questão da discriminação da mulher no mercado de trabalho. Então, a economista não foge à regra, nós somos mais um grupo. E aí também um outro ponto que você chama a atenção, sobretudo agora na sua fala final, é das oportunidades e do esclarecimento. Então, eu acho que a economista ela pode estar na formulação de política pública, ela tem um olhar melhor, por exemplo, na área da saúde, então ela pode estar muito envolvida com a economia da saúde, a economia da educação, e aí a gente tem que quebrar essa visão popular de que a economia só é investimento, mercado financeiro, que o economista é aquele que vai estar na Bolsa de Valores, e pronto, se ele não estiver na Bolsa de Valores ou em uma grande multinacional, ele não pode exercer a profissão.
Eu acho que o papel do Conselho Regional de Economia, do Conselho Federal de Economia, nesse sentido, deve ampliar essa discussão, né? Onde é que o economista se insere? E a mulher economista? Existem várias oportunidades de trabalho e a mulher, com certeza, ela tem capacidade técnica. Talvez ela não se identifique na média com tantos modelos, né, matemáticos, mas ela tem muita inspiração na teoria econômica, nos insights. E sim, temos também mulheres economistas, como a Esther Duflo, que foi Nobel de Economia recente, que faz grandes modelagens, né? Faz a economia quase experimental, quando a economia se aproxima, né, da parte mais de econofísica ou algo assim, ou experimentos. Mas eu acho que o nosso papel enquanto economista é defender essa igualdade de oportunidades, né? E entender também, através das políticas públicas, como é que a gente pode, né, favorecer não só a mulher economista, mas como todas as mulheres a ultrapassarem as barreiras impostas no mercado de trabalho. Como essa dicotomia entre posso ser mãe ou pesquisadora. Não, eu acho que dá para ser os dois, né? E aqui temos a professora Tânia Bacelar, que é um exemplo disso, a professora Ana Cláudia também, que é mãe, economista, professora, pesquisadora, né? E aí a gente pode, então, vislumbrar essas possibilidades que devem ser defendidas de uma forma ampla. Então é isso, professora. Agora eu vou passar a palavra para a Tânia Bacelar, para ela poder também bater um papo e depois apresentar a palestra dela. Bom, gente, boa noite. Eu começo elogiando o trabalho que a Ana fez, né? Aí uma pesquisadora, ela foi desenvolver o tema, foi pesquisar, foi buscar referências. Então, na verdade, a gente aprendeu muito aqui com você agora de noite. Aí eu já faço uma sugestão, acho que o Conselho devia publicar, ou sob a forma de artigo, ou brochura, para que a gente estimule esse debate. Eu acho que talvez você pudesse transformar essa apresentação num artigo para ajudar a essa discussão, né? Que realmente está muito boa a análise que você fez. Aí eu vou fazer assim, vocês pediram para falar um pouquinho da minha trajetória, vou falar rapidinho, e depois eu vou fazer um comentário sobre qual é a minha visão aí das nossas possibilidades e dificuldades. Né? Eu fiz 2 graduações, na verdade. Eu fiz Ciências Sociais, aí no curso de Ciências Sociais eu fui aluna de Roberto Cavalcante, na cadeira de Introdução à Economia. E aí eu disse, poxa, que negócio legal. E eu estudava na Federal de Pernambuco, eu disse, vou fazer Economia na Católica. E aí eu fui fazer Economia na Católica e segui com os 2 cursos em paralelo. Eu não deixei Ciências Sociais, mas eu continuei com o curso de Economia, ele tinha um ano de atrasagem, e eu vi que a vida me transformou em economista. Porque ali eu tinha gostado também de ter sido uma cientista social, eu adorei também a antropologia cultural, mas a construção profissional vai se dando à medida que a gente caminha, né? Naquela época, nós éramos 50 no curso da Católica, na turma que eu ajudei. Praticamente nós formamos os 50, mas só tínhamos 5 mulheres. Dos 50, 10% eram mulheres. Uma desistiu, 3 se transformaram em contadoras, fizeram depois o curso de contábil, abriram o escritório e não foram economistas, foram contadoras, e só eu sobrei como economista. De 50 economistas mesmo, só ficou uma. Eu tive uma chance, logo que eu me formei, que foi fazer um curso da CEPAL. Eu tinha feito uma seleção para pesquisador, auxiliar de pesquisa na SUTEM. Então, eu comecei a trabalhar fazendo os 2 cursos, quase perco os cursos, porque na SUTEM tinha que viajar
Eu era auxiliar de pesquisa, tinha que fazer pesquisa. Então, eu trabalhei assim, na SUDEM também. Quando eu formei, aí eu progredi para economista, e no ano que eu me formei, a SUDEM tinha feito um convênio com a CEPAL para fazer um curso de planejamento global. A SUDEM tinha essa verba, né, de formar quadros profissionais no Nordeste. Então, ela tinha um curso básico, que era o TDE, que você só entrava no SUDEM quem fizesse o TDE. E esse curso de planejamento global já era uma especialização. Ele não era o TDE, que era o básico, ele era uma especialização. Eles fizeram uma seleção interna para participar desse curso, era um curso contratado pela SUDEM para os técnicos dela. Aí eles fizeram um processo seletivo e eu me candidatei. No final, a turma tinha 20 pessoas, 19 homens e uma mulher. Essa foi, eu digo sempre, que foi a única vez na minha vida profissional que eu senti uma discriminação aberta. Porque na SUDEM não tinha essa discriminação. Na SUDEM tinha muitas mulheres que tinham projeção lá dentro, mas no processo seletivo, o coordenador do processo seletivo, ele me deixou para a última pessoa ser entrevistada. Ele entrevistou 19, eu fui a última a ser entrevistada, já eram umas 2 horas da tarde, comendo de fome. E quando eu sentei para a entrevista, ele disse assim: não era para você estar aqui, a gente não queria mulher. Mas sua prova escrita foi tão boa que eu não pude reprovar. Certo? Na cara, assim, e ele era um grandão da CEPAL. Bom, eu escapei assim, pela minha prova escrita, né? E tirei segundo lugar no curso. Dos 20 que eu era a única mulher, eu consegui tirar segundo lugar no curso. Então não era um curso fácil, era um curso intensivo, a gente tinha aula de manhã e tarde, e prova na segunda-feira. Terminava a disciplina na sexta, e você tinha prova na segunda. Então, sábado e domingo era para estudar para a prova. Então, realmente, 6 meses e intensivão. Mas isso me agregou muito. Me agregou porque melhorou o meu grau de conhecimento no começo da minha formação profissional. E eu fui aluna de professores brilhantes. Foi naquele curso que eu fui aluna de Antônio Barros de Castro, fui aluna de Carlos Bessa, fui aluna de Conceição Tavares. Então, grandes economistas brasileiros eram professores. Tinha um professor chileno maravilhoso de estatística, tinha um cara que tinha sido ministro do planejamento, que veio dar planejamento. Então, realmente era um curso que agregou a minha formação naquele momento. Então, a trajetória das pessoas também tem esse lado da sorte, da oportunidade que você tem ou não tem, de viés, certo? Quando eu terminei o curso, eu continuei na SUDEM, passei por quadro de economista, mas eu fui estudar na Católica. Eu, reitor da Católica na época, eu tinha feito um concurso, tinha sido laureada da turma da Católica, tinha recebido aquele prêmio do Norte, certo? Então, ele me chamou para ensinar na Católica e eu comecei a ensinar contabilidade social. Então, eu ensinei na Católica uns 3 anos, ao mesmo tempo como economista da SUDEM. E aí eu já tracei o meu perfil, assim, que eu nunca fui só professora, nem nunca fui só economista, eu sempre consegui ser os dois. Da Católica, eu passei para a Federal, ensinei 2 anos na graduação de Economia da Federal, também ensinava contabilidade social na Federal. Foi quando surgiu a oportunidade de eu fazer um doutorado, pós-graduação. Teve um programa de formação para os técnicos dela, eu me candidatei a esse programa e apareceu a chance de eu ir fazer a pós-graduação na França, financiada pela SUDEM. E aí eu cometi um deslize, né, que quando eu pedi meu processo de afastamento do país,
eu pedi só pelo Ministério do Interior e não pedi pelo Ministério da Educação. E quando chegou na véspera de viajar, o diretor do departamento me chamou e disse: olha, você vai ser demitida, porque você não pediu afastamento pelo MEC. Aí eu pedi prisão e fui embora, né? Eu já estava com vínculo com o Ministério do Interior na época. Aí eu me formei na França, fiz o DEA, fiz o mestrado, o doutorado. Depois, ainda tive o meu primeiro filho no meio do caminho, entre mestrado e doutorado. Eu tive meu primeiro filho e quando eu voltei para a Supremo, para a gente para aí, tinha que dar ao mesmo tempo que a gente tinha passado fora. A gente assinava uma carta de compromisso. Eu passei quase 5 anos no exterior, tinha que passar 5 anos na Supremo. Já assinei isso e cumpri. Então, na época, o professor Manuel Corrêa tinha saído do PIMES. Quando eu voltei, estava uma crise danada, porque Manuel Corrêa, que era o fundador do PIMES, que na época tinha uma concepção de ter uma pós-graduação multidisciplinar, aquele momento de cultura daquela proposta tirou Manuel Corrêa. Claro que eu podia deixar Manuel Corrêa na rua. Então o reitor da época chamou Manuel Corrêa e disse: olha, você tem carta branca para montar um mestrado em geografia. E aí ele soube que eu tinha vontade, eu tinha sido aluna dele. Ele disse: não vá para a economia não, estou montando um curso multidisciplinar, que eu queria que você tomasse conta da área de economia e geografia. Então quando eu voltei, eu não voltei para o departamento de economia, eu voltei para o departamento de geografia, fiz concurso para o PPGEL e me aposentei no PPGEL. Eu acho que foi uma escolha muito boa que eu fiz, assim, porque eu tinha feito doutorado na área de desenvolvimento regional, né? E o geógrafo, ele lida com o espaço concreto. Economista lida com o espaço abstrato, certo? Que eu acho que é um desvio da nossa formação. Assim, porque a gente, olha, o economista é ensinado a partir das modelagens e aplicar aquelas modelagens. Então a gente está bem sempre com o método dedutivo. A gente tem as nossas premissas, as bases, e depois a gente baixa na realidade para ver se aquilo é verdade. Então, e aí o conceito de território, o conceito de espaço como economista é muito difícil, porque ele é meio abstrato. E quando eu entrei no PPGEL, eu me encantei, porque aí o geógrafo foi ao contrário, ele parte do espaço concreto. Certo? Então, para mim, aquilo foi um aprendizado enorme, me ajudou muito profissionalmente a trabalhar desenvolvimento regional, né? Porque a realidade concreta é uma coisa muito importante. E a SUDEM também tem desenvolvido isso. Celso Furtado, quando eu entrei no SUDEM, Celso Furtado já não estava para esse lado, mas me diziam que ele falava assim: diária não é despesa corrente, diária é investimento. E ninguém está autorizado a falar do que não conhece. Então, a equipe da SUDEM vivia no mundo. Então, assim, quando eu cheguei na geografia, eu também senti a mesma sensação, assim. Essa turma, quando fala porque foi lá e viu a realidade. Então, para mim foi uma experiência muito interessante e eu sempre permaneci com esse duplo perfil. Eu nunca fui 40 horas na universidade, nunca fui dedicação exclusiva na universidade. E eu sempre combinei 20 horas na academia com 40 horas em outros lugares. Então, isso também tem uma marca assim, na construção da minha trajetória profissional, por essa combinação que eu consegui fazer. Eu sempre achava que um ajudava o outro. Porque na minha vida profissional, estar na academia, eu trazia o que era de recente para aplicar na prática, tá certo? E eu levava a realidade para dentro da academia. A universidade está dando para trás. Em geografia hoje, eles não aceitam mais não geógrafo para os concursos. Eles foram reduzindo, são muito menos multidisciplinar.
do que era uma época, que eu acho que é o contrário do que a universidade precisa fazer. Ela precisa ser cada vez mais multidisciplinar. E aí ela está se encolhendo, e acho que é ruim, e não quer professor 20 horas, que eu acho também a segunda besteira. O professor 20 horas é esse que traz para a universidade a vida profissional verdade à vida prática. Então, é diferente de alguém que é só acadêmico, né? Que se agarra nos modelos, que vai só publicar. Então, o dia a dia da vida profissional é muito importante para a academia. Então, eu lamento muito esse retrocesso que eu percebo na academia. Né? Quando a gente foi fazer a pós-graduação, a gente existiu a dedicação integral. E hoje eu acho que a academia tem uma dificuldade de se livrar da educação integral. O país está pedindo que a universidade vá para a realidade e a universidade tem dificuldade, porque os universitários dela não podem para a realidade, tem que ficar publicando e dando aula. Então é difícil essa realidade que a gente vive, tá certo? Eu voltei então para a SUDENE. No momento da redemocratização, eu entrei no movimento dos economistas. A gente criou o movimento de renovação dos economistas, porque o Conselho de Economistas tinha ficado na mão de uma pessoa durante a ditadura toda. A gente fez uma danada para a mobilização e tomamos o Conselho. Certo? E aí eu participei desse movimento e um pouco depois eu cheguei a ser presidente do Conselho Regional e depois de sair da presidência eu fui representante no Conselho Federal. Né? Então tive essa passagem aí no movimento dos economistas que foi muito interessante naquela época. Né? E aí às vezes eu fico pensando como é que eu dei conta disso tudo, porque assim, uma atuação na área pública, atuação em 2 lugares e mais 3 filhos, né? Depois do primeiro, segundo e terceiro. Tá certo? Então esse foi um momento muito interessante. E em 1987 eu era da SUDENE e do PPGEL, o Dr. Miguel Reis se elege e me chamou para ser secretária de planejamento. Aí foi a minha primeira experiência assim, como executiva no governo estadual. Eu fui secretária de planejamento durante um ano. No fim do ano, o movimento dos fazendários botaram o secretário da Fazenda para fora e o governador me chamou e disse: você vai ficar respondendo pela Fazenda. Aí eu passei uns 3 meses sendo secretária da Fazenda e do planejamento. E nunca me esqueço, no carnaval ele me chamou e disse assim: eu estou procurando um secretário de planejamento. Se você tiver, me diga, porque você vai ficar na Fazenda. Eu disse: mas eu não quero ficar na Fazenda. Disse: mas você pegou a Fazenda incendiada e classificou a Fazenda, eu não tenho que ficar lá. Você me criou um problema, então agora resolva o problema. Me ajuda a arranjar um secretário de planejamento. E aí, eu acho que eu fui a primeira secretária da Fazenda de Pernambuco. E essa também foi uma experiência muito interessante, porque era o momento da Constituinte, a gente estava criando o ICMS e havia reuniões de CONFAS permanentes. Né? E no CONFAS só tinha uma secretária. Era um fórum de 25 secretários e uma secretária. Certo? Então, foi um momento também de aprendizado muito bom. E a equipe da Fazenda de Pernambuco era muito competente. Então, eu ia para essas reuniões com um lastro muito bom. Então, a participação do CONFAS era uma participação muito inclusiva, não por mim, mas pelo lastro elevado daquela equipe que tinha lá na Secretaria da Fazenda. Mas essa, de fato, foi uma experiência muito interessante. Em 90, quando terminou o mandato do governador, eu quis voltar para a SUDENE, mas aí Fernando Freire me chamou para a Fundação Joaquim Nabuco. Ele disse: não vá para a SUDENE, não. A SUDENE também é complicada, venha para a Fundação. E aí eu fui dirigir o Departamento de Economia da Fundação Joaquim Nabuco, que foi também uma experiência muito interessante, e aquilo ali também é uma instituição muito especial, só Pernambuco mesmo pode construir
negócio daquele, certo? Tinha uma multidisciplinaridade maravilhosa, o Instituto de Pesquisas Sociais era dirigido por Clóvis Cavalcante, tinha sido meu professor na graduação. Aliás, Clóvis foi meu professor de microeconomia, recém-chegado dos Estados Unidos, ensinando microeconomia, certo? Mas eu reencontro Clóvis depois como diretor da pesquisa social do Instituto Joaquim Nabuco. Então foi muito legal aquele tempo que eu passei lá, 5 anos. E aí um general nosso dele começou a querer que a povo da cidade tinha que voltar. E aí mandou várias cartas para Fernando Freire, e Fernando sempre dizia que eu não podia voltar, que eu estava terminando o trabalho, que esperasse mais 3 meses. Aí o dia o general se chateou e disse, olha, até a próxima semana ela tem que voltar. Aí eu voltei, certo? Quando eu cheguei na CITEM, realmente a CITEM estava numa fase muito ruim. Aquilo dava uma angústia muito grande. Ele me mudou de assessora dele, general, mas não tinha nada a fazer. Eu digo, eu não aguento. Se tem o que fazer. Fiz minhas contas, dava para me aposentar, se eu vou embora. E aí eu me aposentei em 95 e 2 meses depois que eu estava aposentado, pensando o que fazer, o que eu acho que é um erro. Ninguém deve se aposentar sem saber o que vai fazer. Mas aí eu tive sorte também, porque Leonardo Guimarães e Aldemir tinham se aposentado e estavam criando uma empresa. E aí me chamaram, você não quer vir para a empresa da gente? Eu disse, quero. E Leonardo tinha sido meu colega na graduação. Ele já era pós-graduado, tinha feito ciências sociais, tinha feito o curso da Cepal Humildes, era uma referência para mim. E ele estava me chamando ali para voltar a trabalhar junto, eu digo, vamos embora. Então a gente fundou a CEPLAN, que existe até hoje. Infelizmente, na CEPLAN, de novo, só tem uma mulher sócia. Né? Os sócios fundadores eram homens, a gente cresceu, tentou botar a mulher, mas depois tivemos que enxugar, então hoje, infelizmente, a CEPLAN continua somente com uma mulher, que é uma coisa muito chata, né? Porque seria muito importante que ela tivesse a sucessão. Até a gente trouxe Juliana Guimarães para a CEPLAN por essa insistência, não tem que ter alguma outra mulher. Mas como ela foi embora para Londres, não consegue trabalhar, e ela lá tem um trabalho de orientar os alunos, então é um trabalho muito pesado. Eles têm uma espécie de tutoria para os alunos, e ela exerce esse papel de tutora, ela tem uma carga de trabalho muito grande, então não contribui, mas ela é sócia, formalmente tem ela. Então, na CEPLAN a gente faz estudos socioeconômicos e faz planejamento estratégico. Eu trabalho mais na área de planejamento estratégico, mas a gente também faz muito estudo socioeconômico. Então, é uma equipe que depois a gente cresceu, trouxe a Tomar também, quando ele se aposentou, trouxe o Valdeci, que hoje também é professor da Católica. Então, nós mantemos essa empresa até hoje. E aí eu fiquei professora do PPGEL e sócia da CEPLAN, até que veio da minha aposentadoria na Federal. Então, eu me aposentei na Federal e estou só na CEPLAN desde lá. Né? Mais ou menos essa é a minha trajetória. Né? Em 2001, eu fui secretária de planejamento do Recife. O João Paulo ganhou. João Paulo ganhou na Zebra, e eu nunca me esqueço a primeira reunião que eu tive com ele. Ele tinha um papel assim, com 13 pontos, que era o plano de governo dele. E ele foi Zebra, né? Só ganhou porque o doutor Roberto Magalhães fez uma besteira. Então, quando a gente sentou para trabalhar, ele me chamou para ser secretária, e quando eu sentei para ver o que era para fazer, eles tinham 13 pontos num pedaço de papel. Então, realmente foi muito difícil, foi a minha experiência mais difícil. E depois eu fui secretária
de desenvolvimento regional no primeiro governo Lula. Então, eu tive exercício no governo federal, no governo estadual e no governo municipal, mas, da minha experiência, o lugar mais difícil é o governo municipal. Os problemas estão ali na tua frente, as estruturas são muito frágeis. 90% do pessoal que eu trabalhava era carro comissionado. Num governo de ruptura, tu imagina o que era isso. Tem que tirar fulaninho, porque ele é amarelo. Peraí, vai votar quem? Então, é muito difícil. O padrão de política brasileira e do município é muito mais difícil. No governo do Estado, eu tive a sorte, porque a Secretaria da Fazenda, onde eu passei mais tempo, era muito bem estruturada. Tem concurso público, tinha concurso público há vários anos, eu tinha 4 perto de mim. E o governo federal é tão frágil quanto o municipal. Porque eu fui para o Ministério do Interior, que também não tem pacto. Também lá eu descobri, o governo federal também é assim. Também é um governo de ruptura, né, de Fernando Henrique para Lula, e aí mais ou menos o mesmo clima, né? Tem que arranjar os lugares aqui para os novos e tem que dar os velhos, só que a memória da instituição vai-se embora também. Né? Então, e lá também é uma fragilidade muito grande, né? Porque o Ministério da Integração que a gente herdou, ele, na verdade, é o Ministério das Emendas. Parece que é uma sina daquele ministério. Ele era o Ministério das Emendas, e essa eleição agora, que eu fui da equipe de transição do Ministério, foi o mesmo quadro que eu encontrei. Das emendas parlamentares, a grande maioria do orçamento secreto era executado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Em especial pela Codevasf. Então, eles pegaram a Codevasf, aumentaram a Codevasf lá no Piauí, a Codevasf do Nordeste todo, e aí financia tudo. Porque o Ministério do Desenvolvimento Regional pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Educação só pode fazer educação, saúde só pode fazer saúde. O desenvolvimento regional pode fazer tudo. E atua em todos os lugares. Então, na cabeça dos políticos da gente, aquilo ali é o paraíso. Né? E, portanto, é um ministério muito frágil, não tem concurso público, não tem equipe. Então, a gente trabalhar nesses cargos também é importante. Eu sempre estimulo quem é convidado para vá, mesmo que depois você diga nunca mais. Mas é um aprendizado muito importante. Então, eu acho que essas 3 experiências também foram muito interessantes, porque eu pude ver em situações diferentes, sempre governo de ruptura, era a minha sina, sempre governo de ruptura, então sempre era mais complicado. Né? Bom, e hoje eu sou só sócia da Assembleia. Já tem trabalho demais. Aí eu vou fazer um segundo comentário que é assim. Primeiro, não é fácil ser mulher economista. Então, acho que esse trabalho aí é muito interessante, porque os números mostram isso. Tá certo? Ela trouxe números, e os números mostram como a profissão é difícil para as mulheres. Né? Mas houve avanços. Se você entrar, a minha turma, nós éramos 10%. Hoje, a estatística média que eu peguei no INEP hoje, é 30% dos estudantes de economia são mulheres. 31% é a média do Brasil, 29% é a média de Pernambuco. Então, melhorou, né? De 10% para 30%. E olha que já faz tempo, mas não posso negar que melhorou, né? Que nós conseguimos avançar. Dos professores, é mais ou menos parecido. Na minha época, 100% dos professores eram homens. Eu não tive nenhuma professora mulher. Mas a mulher melhorou, a gente se qualificou para chegar na universidade como professor e para chegar na pós-graduação. Então, hoje, se a gente pegar os números de páginas que você trouxe, teve avanços muito
significativo. Está longe ainda da metade, mas é inegável que houve avanços muito interessantes, tá certo? Eu acho assim que a maior dificuldade é mesmo o fato de ser mulher. Assim, para mim, na minha experiência, o que é mais me dificultou? Porque tirando aquele cara que disse que não queria mulher no curso, eu nunca senti de fato uma hostilidade ao fato de eu ser mulher. Mas a maternidade, junto com a vida profissional, não é uma coisa fácil para a gente conciliar. Pela formação das nossas sociedades ocidentais, onde quem é o responsável pela vida da família é a mulher, certo? Mesmo quem tem um marido que não tem esta visão como eu, que também foi outra sorte. Eu encontrar alguém que não tem essa, que dividiu comigo, que eu viajava e ele ficava com as crianças, entendeu? Foi uma sorte muito grande, mas é muito difícil, porque quando o menino cai na escola, não chama o pai, chama a mãe. Ele não quer saber se você é secretário, não sei o que você está dando, se é aluno, não. Naquela hora o menino está com a perna quebrada. E o meu segundo quebrava a perna, quebrava o braço. Olha, era uma confusão. E aí a gente sente que, mesmo nas condições boas que eu acho que eu tive, é muito mais difícil do que para homem. Combinar maternidade com vida profissional é muito complicado. Certo? Era no meu tempo e continua sendo, porque eu vejo a minha filha viver situações muito parecidas. Certo? Então, quando está com febre, é ela que perde a aula, não é o marido. Certo? Então, é normal do jeito que a gente vive em sociedade ainda hoje. Para mim, esse é o pior desafio que a gente enfrenta, né? E finalmente eu ia dizer o seguinte: não basta a ascensão da mulher, da minha experiência. Eu estou convencida que não basta ser mulher para entender que a nossa luta não é só para botar a mulher nos lugares. Para mim depende do papel que você vai desempenhar na sociedade. Porque nossa primeira ministra da Fazenda era mulher e não foi orgulho. O que ela fez na economia brasileira foi um robô. Certo? E ela, assim, quando você é uma mulher no Ministério da Fazenda, que maravilha. E aí quando ela entra, faz aquela loucura, certo? Teve mais mulher no Ministério da Fazenda. Certo? Então depende também do teu desempenho, para que você vai, para onde você vai. Certo? Na minha geração, a referência como mulher profissional de destaque era a Conceição Tavares. Certo? E eu vi há uns meses atrás, não sei se foi no Corecon, um vídeo, no grupo do Corecon, um vídeo com Conceição, nos bons tempos dela, ela dizendo o seguinte, que uma discussão que o Brasil está tendo hoje, tem que primeiro estabilizar, para voltar a crescer, depois a gente cuida do social. Certo? E ela estava dando uma entrevista e baixou o cacete nessa visão. Ela tem que estabilizar, crescer e distribuir ao mesmo tempo. Porque você não distribui depois. Certo? Quem faz isso é tecnocrata, ela dizia, que era uma linguagem da época dela. Certo? A gente hoje chama neoclássico, conservador, não sei o que, liberal, né? Mas ela chamava tecnocrata porque vinha naquele momento da ditadura. Eu concordo plenamente com ela. Não basta ser economista, cavar o seu lugar. A ciência econômica ela também existe para melhorar a vida das pessoas. Não é à toa que você mostrou que grande parte do avanço que as mulheres fizeram são em áreas que tem a ver com o cotidiano das pessoas. Eu acho que esse é um lado feminino que a gente não devia perder quando a gente vai para a vida profissional. Né? Eu acho que eu concordo plenamente com a Conceição. No Brasil,
ainda mais, que a gente tem um hiato social enorme, não dá para esperar equilibrar, baixar a relação dívida-PIB, segurar a economia e depois distribuir. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Que a gente que se vire para encontrar solução para fazer isso. Acho que esse é o grande desafio dos economistas e das economistas mulheres ainda hoje. Então, essa é a minha mensagem final para você. Professora Tânia, que exemplo, que experiência. Estamos encantados, eu já conheci a sua trajetória, mas hoje tive essa oportunidade de saber os detalhes, as entrelinhas, todos nós aqui tivemos. E, assim, independente se é economista ou não, né, mulher, homem, eu acho que a senhora é uma cidadã que nos inspira e mostrou aqui, né, toda essa evolução, as mudanças de governo, as dificuldades. Como economista, a senhora é versátil. O meu adjetivo é esse. É uma profissional que está na academia, que tem experiência em diversas esferas do governo, que vai para o setor privado também, através das consultorias até hoje. Então, é empresária, né? Empresária. E não deixou o seu papel também de mulher, que é de ser mãe, avó. Então, completo. Né? É uma honra tê-la aqui, assim como a professora Ana Cláudia. Eu acho que o Corecon Pernambuco cumpriu o seu papel de trazer ao debate esse tema que é tão importante. Lógico que estamos olhando sempre para a nossa profissão do economista, mas eu acho que o que foi discutido aqui, a gente pode fazer uma reflexão para o mercado, para todas as profissões, né? Essas dificuldades que as mulheres enfrentam. E eu tenho certeza que foi um êxito tê-la hoje aqui, assim como a Ana, que teve agora esse desafio, né, de transformar a apresentação em um artigo, em uma publicação que eu acho que vale muito a pena. Então, a todos que estão aqui presentes, assim, para mim foi uma noite de êxito, não importa a quantidade de participantes, mas assim, o conteúdo debatido aqui foi assim, inesquecível e inspirador. A senhora me inspira. Eu estou refletindo aqui, né, vou lá, né, vamos lá, vamos encarar os desafios. A vida é feita de desafios. Né? E, sinceramente, né, sempre ouvi falar muito bem da senhora. E desde a minha graduação, né, contato com a Juliana, que é sua filha, então assim, foi uma noite para mim muito prazerosa mesmo, de verdade. Então temos dois exemplos aqui de mulheres que vestem a camisa, né, da nossa profissão. E aí eu vou pedir a Raíssa para trazer a nossa camisa, né, da mulher economista. E também temos aqui na plateia uma estudante, Juliana, vai receber essa camisa para se inspirar. Juliana é nosso futuro, é minha aluna de contabilidade social, também relaciona contabilidade social. E aí, eu acho que é um momento, né, para a gente celebrar o papel da mulher economista. Finalizamos, eu vou chamar o presidente André para finalizar aqui a fala. Não sei se vocês querem fazer mais alguma colocação, abrir para o público. Não sei se alguém tem alguma pergunta, ou para a professora Tânia, ou para a professora Ana. E aí é isso, gente. Eu estou feliz com a noite de hoje. Obrigada a todos. Boa noite a todos de novo, novamente aqui. Só agradecer imensamente a professora Tânia, mais uma vez, essa parceria que ela tem junto com o Conselho Regional, esse carinho que ela tem conosco, sempre disponível, sempre aqui nos ajudando. A professora Ana Cláudia, também, uma grande parceira nossa, sempre aqui conosco. E como o poema disse, né, é uma história de muita inspiração, né? Eu digo porque minha mãe, eu também tenho esse exemplo dentro de casa, né? Minha esposa teve muita dificuldade, a senhora contando aqui, né? Parecia que eu estava falando um pouco da história dela, né? No meio do mestrado e do doutorado veio o filho, né? E tudo realmente fica muito mais difícil. Então não é fácil, são muitos desafios, além de, como a professora Ana disse, né? Tem que estudar muito para você ser realmente um economista, né, qualificado, você tem que estudar muito. Né? Eu mesmo estudei com o meu menino
a minha menina é do meu lado, né? Então, a gente vai se ajudando ali, mas realmente são muitos desafios. E para a mulher, muito bem colocado, né? Realmente esse desafio parece que ele é um pouco maior. Mas o mais importante é isso, é o exemplo, né, que a gente trouxe aqui nessa noite e que fique de inspiração para que outras mulheres sigam esse caminho também, e que não é impossível, né? A gente tem esses exemplos aí para provar isso. Não é só seguir adiante, né, ter força, porque a mulher é melhor do que muitos homens aí, elas demonstram ter muito mais força para poder chegar onde chegar. Né? Esse é o exemplo de vocês três, inclusive. Tá? Então, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui, que estão acompanhando aqui conosco. Foi uma noite realmente maravilhosa para todo mundo.